Meu Deus, que convidado rápido, gente. Já gostei disso. É rápido, hein? Gente, Olá, olha que convidado rápido foi esse. Já gostei. Oi, André, seja bem-vindo, meu querido. Ô, Henrique, como você disse que você é nível, né? Só faz no YouTube, gente. Pessoa fina é outro nível, né, gente? Tá visitando o quintal aqui, que é o Instagram. Henrique, vamos esperar o pessoal receber as notificações, porque como você entrou aqui agora, o pessoal que te segue está recebendo notificação. Como eu entrei, a minha turma está recebendo. Então daqui a pouco o pessoal vai estar entrando aí e a gente dá um tempinho. Nossa, mas você foi rápido, hein? é porque eu tô aqui já esperando, então eu sou uma pessoa pontual, muito pontual. Gente, que excelente. Gostei disso, bem rápido. Teve um dia que um convidado meu, ele entrou 15 minutos depois. Então, não tem problema. Ah, tem que levar no bom humor, né? Pra gente poder rir, de brincar. Mas vamos lá. Deixa eu só falar algumas coisas, porque esse vídeo ele fica gravado, então já fica claro para o pessoal poder atender. Gente, você que não me conhece, vocês que estão acessando a gente aqui, o meu nome é Jean Charles, eu sou o idealizador da Propósitos, treinamento e desenvolvimento de pessoas, e a gente está divulgando aí um trabalho ao longo do mês de novembro com um tema chamado Vida Afetiva e Sexual. Estamos na segunda semana dessa série de diálogos e toda semana a gente está fechando com um filme com um pano de fundo que tem aí afetividade e sexualidade. E o filme de hoje tem muita coisa boa e gostosa, viu? Hoje estou emblemático, estou com a camiseta dela. Enquanto 1984 não chega pra gente, o Henrique, você já tem uma data já tem uma data de estreia do filme? Não, ele ia ser esse ano, né, a estreia dele, mas por causa da pandemia foi adiado para o ano que vem, né, e eu acho que é no segundo semestre só, se eu não me engano. Ai, meu Deus do céu, um semestre ainda para esperar? Eles Caçamba. querem O que, que você achou do... lançar, né? Eles querem lançar no verão dele lá, que é Ah, então vai ser em julho, provavelmente. Não é isso? Que é julho, que é o verão é, deles lá, não é isso? entre julho e Exatamente. setembro. Legal. Gente, então é isso. Sejam todos bem-vindos. A gente vai estar falando hoje sobre o filme Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. Daqui a pouco eu vou dar uma breve sinopse sobre ele. Eu vou dar um tempinho agora para o Henrique se apresentar para vocês. Henrique, eu estou com outro perfil aberto aqui, que é o Vida de Cinéfilo. Então, se algum comentário chegar para você, alguma coisa, eu vou estar comentando aqui. Eu vou te pedir agora para você se apresentar para o pessoal, tá? Tá bom. Se apresente para o pessoal, você agora. Oi, Edu. Deu uma travadinha aqui. Oi. Agora voltou, pode falar. Henrique, eu vou fazer o seguinte, eu vou Você tá tirar me você de ouvindo? novo. Eu tô te ouvindo, mas a imagem está travada. Eu vou te trazer de novo, tá, Henrique? Porque deu uma travada, eu vou trazer você de novo. Gente, por gentileza, me dê um feedback se a minha imagem tá boa, se vocês estão me ouvindo bem, por favor, tá bom? Se tá tudo ok com a minha imagem e o meu som, tá? E eu vou trazer o Henrique de novo para cá.
Eba, voltou. Você tá me ouvindo, Henrique? Ah, eu tô te ouvindo, eu tô te vendo. Você tá me ouvindo, Henrique? Ah, a gente tá tendo problema. Vamos ver como que funciona. Vamos ver como que vai ficar. Tá bom, pessoal? Vamos esperar o Henrique voltar. Henrique, eu tô te vendo e te ouvindo muito bem. Quer dizer, pelo menos pra mim, né? Ixi, ele até saiu daqui. Pessoal, deixa eu comentar com vocês. Ah, tá. Já voltou? Olá, tá me ouvindo? Ah, estou te vendo e ouvindo muito bem. Pois é, não sei o que tá acontecendo, tá vendo? Eu cheguei cedo, mas a minha conexão não. Ah, mas agora a imagem tá mais estabilizada e tá bem melhor agora. Ah, eu vou até ficar mais perto do roteador. Peraí, Tá bom. melhor garantir, né? Ao vivo é isso. Pois é. Gente, não sei quem não é seguidor do Henrique, Ao vivo tem essas coisas. mas se vocês verem a prateleira de souvenir que Ao ele vivo. tem de É cinema, bom que eu falo é com. algo invejável. Ai, gente, olha que coisa boa. Já no clima. É, mas eu não te ouço novamente. Não vejo você. Não, agora já estabilizou, já voltou. Pronto. Melhorou. Pronto. Então tá bom. Vai lá, Henrique, se apresenta pro pessoal, vai. O pessoal tá doido pra te conhecer. Meu Deus, mas que difícil isso de me apresentar. Ah, eu sou o Henrique. Eu sou o Henrique, a definir, eu sou crítico de TV, escrevo já há bastante tempo pro Omelete, pro Série Maníaco. Eu sou ator, sou dramaturgo, sou escritor também. E é isso, né? Sou aquariano, tenho ainda. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para todo mundo. Tá solteiro, tá na pista? Eu estou namorando. Estou namorando. Olha, gente, desculpa, tá namorando, tá, gente? I'm so sorry, everybody. Ó, o André tá falando que é seu fã. Ô, André, você é fã... Ô, André, É de seu... mim. é fã dele ou de mim, seu tratante? Vou te bloquear, André. Vamos lá. Gente, o nosso filme de hoje é O Professor Marston e as Mulheres Maravilha. Esse filme ele trata sobre o criador da Mulher Maravilha, que é o professor Marston. E o pano de fundo dessa história é que é interessante, porque na verdade ele vive uma história de poliamor. Ele, a esposa com uma aluna, a esposa Elizabeth, e a aluna chamada Olive. E o pano de fundo disso tudo vem à tona por causa da Liga Nacional da Decência nos Estados Unidos. Vocês imaginam que hoje já cria caso um tipo de relação desse. Agora imagina uma relação dessa poliamorosa nos anos 20, ali no final dos anos 20 para os anos 30, porque o filme ele começa em 1928, se eu não me engano, 1928, que começa a história. E a gente começa a decifrar ali algumas situações, porque a diretora dessa Liga da Decência convoca o criador da Mulher Maravilha para uma reunião. E o filme se passa mostrando o flashback
e apresente ali o presente dessa reunião. E ela começa a fazer julgamento sobre a revista, porque a revista tem conotações de sadomasoquismo. Olha a minha cara, gente. Sadomasoquismo, dominação, submissão, violência e outras coisas. E ao longo do filme a gente vai descobrindo o porquê disso tudo, tá bom? Então, essa é a nossa história. É um filme que, de certa forma, para um certo público, é um filme polêmico, mas para nós que gostamos dessas coisas, né? Não, né, Henrique? Não, não tem nada de polêmico. Super normal. Super normal. Cadê minha corda, gente? Cadê minha corda? Eu não sou, eu não sou muito fã de práticas sadomasoquistas, na verdade. Não sou. Ah, você Mas não hoje tem em dia, palavra. quem se choca mais com isso hoje em dia, né? Ninguém. Você não tem palavra de segurança, Henrique? Não, eu não sou, eu não sou muito fã de dor, assim, auto-infligida, sabe? Durante esse Aham. momento. Eu não gosto muito. Ah, então tá bom. Então eu não vou mandar mais o convite para você, então. Mas eu tô falando de sadomasoquismo mesmo, não aquela coisa assim de intensidade na hora do sexo, né? Isso é normal, não tem nada Ah, de uns tapas. sadomasoquismo em você ser intenso na hora e, né, e dar uma mordida, dar um tapinha, dar uma Uns tapinhas arranhada, é mas muito bom, sadomasoquismo é né? outra coisa. Gente, olha só para vocês poderem entender o nosso pano de fundo, a gente tá fazendo uma série sobre vida afetiva e sexual. Então o nosso convite é para que você possa olhar para a sua vida afetiva e sexual com muito zelo, sem preconceito, mas também com muito respeito, para que você possa viver a sua afetividade e a sua sexualidade na sua verdade, tá bom? E esse filme, ele nos provoca esse entendimento, eles nos convida para isso, porque o que é um trisal em 1928, gente? Ó, Vamos lá. Ô Henrique, você indicaria o filme para as pessoas assistirem, O Professor Marston e as Mulheres Maravilhas? E por que você indicaria para as pessoas assistirem? eu indicaria sim, porque não só a gente tem uma perspectiva muito interessante sobre como um personagem tão conhecido do nosso, né, da nossa história, como ele foi criado e os códigos com os quais ele foi criado, que são muito incomuns. Eu acho que a maioria das pessoas não tem a menor ideia que a Mulher Maravilha nasceu a partir daquelas diretrizes, né? Mas eu Eu também fiquei indicaria chocado. porque eu também indicaria porque eu acho que é, a questão do trisal, né, a relação, o poliamor entre os personagens, ele é construído a partir de uma perspectiva muito sexual, mas também muito afetiva. Então, acho que talvez isso ajudasse um pouco as pessoas a entender que essa não é só uma questão física, também é uma questão emocional. Eu acho que eu indicaria sim. Não é só a questão do sexo em si. Você pontuou muito bem isso. É muito importante, quando vocês forem assistir o filme, não vão imaginar que é um Calígula, tá, gente? Que não é não, tá? Não Não, é. não. Existe toda uma afetividade, existe um pano de fundo muito grande do... Tem uma cena muito bacana, gente, que é a cena do polígrafo, porque o Marston também, ele é, juntamente com a esposa dele, o criador do polígrafo, que é detectador de Detector de mentiras. mentiras. E tem uma cena lá muito engraçada, que é quando o climão entre eles começam a pegar fogo. Porque o Marston, ele está sendo testado e a esposa dele começa a jogar umas perguntas bem capciosas para ele. E o detector começa a marcar. Eu dei gargalhadas nessa cena. O meu esposo também ficou rindo aqui em casa. Mas é muito legal vocês entenderem que tem afetividade no filme. E essa é a beleza do filme, tá? Até porque eles ficam quase 38 anos juntos, né? Principalmente as duas. Mas vamos lá. Teve uma pessoa que perguntou o nome do filme, eu tô jogando aqui. É o Tim Gaspar. Tim Gaspar, Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. Eu tô jogando aqui no comentário para você ver também, tá bom? Não é um filme fácil de encontrar, viu? Porque Não ele é. não está nas plataformas digitais. Então você Não vai tá em ter que ter nenhum um trabalhinho, streaming. vai ter que ter um trabalhinho para encontrá-lo. Mas vale a Galera, é piratão, tá? Quem quiser eu mando o link. É no Piratão. Quem quiser, eu mando o link. Quem quiser, manda aí um inbox para mim pelo direct. Jean, me manda o link. Eu mando. Já mandei para várias pessoas.
Gente, tem uma cena no filme muito bonita. Ó, o filme tem muito diálogo legal, tá, gente? Muito diálogo legal. Eu gostei muito disso. E tem uma fala que é um convite, porque a Olive, ela é a estudante, né, digamos, a pupila ali do casal, que vai ajudá-los dentro da faculdade nos trabalhos de pesquisa e tudo mais, que é uma coisa muito normal nos Estados Unidos. E aí, existe um momento que eles convidam a Olive para sair. E a Olive fala, para onde vocês querem me levar? E detalhe, gente, 1928, bebida alcoólica é proibido, assim, dentro de ambientes educacionais, existem várias restrições nesse cenário nos Estados Unidos. Então, a Elizabeth, que é a esposa do Marston, joga uma frase para Olive e fala assim: como você vai aprender sobre a vida se você se recusa a vivê-la? Henrique, sinceramente, dentro da ótica que eu trabalho, só essa frase dá para fazer um ao vivo. Para a gente devagar, falar, desdobrar coisa. Mas o que você desdobra dessa frase pontualmente, se você consegue trazer alguma coisa para a nossa vida real com o pano de fundo do filme? Olha, eu acho que o que essa frase quer dizer é que nada vai acontecer com você se você só ficar olhando a banda passar e você não se juntar a ela. Né? Olha, Existe muito medo por parte das pessoas hoje em dia de arriscarem. Arriscar uma nova história, arriscar um novo relacionamento, arriscar um novo trabalho, arriscar uma mudança de cidade, arriscar né, até um corte de cabelo, porque as pessoas estão tão amedrontadas com tudo que está acontecendo no mundo, estão tão amedrontadas com essa frivolidade com que as relações estão sendo tratadas, que eu acho que ficar no seu lugarzinho de conforto é uma segurança que todo mundo acha preciosa e não quer abrir mão, e eu entendo isso perfeitamente. Eu já fui muito assim. Eu vivi até os 23 anos de idade numa cidade muito pequena. E aí, quando a minha mãe, eu devia ter uns 20 anos, a minha mãe quis mudar para onde eu moro agora, que é uma cidade maior. Ainda é uma cidade pequena comparada com uma grande capital, mas é uma cidade maior, onde se tem mais acesso para tudo. E quando ela quis vir, eu reclamei muito, eu hesitei muito, eu resisti muito, e eu sofri muito por ter que vir. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Eu acho que se eu não tivesse mudado de cidade, nem tivesse aqui falando com você hoje. Então, o que eu aprendi com isso foi que a gente tem que arriscar. Isso virou uma espécie de mantra pessoal, sabe? Toda vez que eu me vejo numa situação que me dá medo de tentar, eu me lembro dessa história e penso, eu acho que se eu chegar lá e olhar para trás e pensar, meu Deus, olha o que eu poderia ter perdido se eu não tivesse vindo, eu ia me sentir muito mal. Então eu sempre vou, eu sempre tento, eu sempre arrisco, mesmo com medo, porque isso é importante. Não esperar que as pessoas não tenham medo. O medo é válido, o medo é uma forma de proteção. Mas vencer o medo, às vezes, é necessário. legal. Só eu tô rindo aqui, ô Henrique, porque o tal de Miguel Arcanjo está perguntando se nós somos casados. Eu sou casado, só que eu não sou casado com o Henrique, gente. O Henrique, ele tem uma pessoa e eu sou casado, tá? Há 9 anos, tá bom? Vamos lá, foco aqui, gente. Eu tô rindo da criatura. Amor, aqui não é Silvio Santos, não. Muito, Só os eu vi, antigos que vão saber do que eu eu tô vi a falando. pessoa perguntando isso. Hã? Eu vi a pessoa perguntando enquanto eu falava. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, tô quase morrendo. Tô rindo aqui, até fiquei desconcertado aqui agora. Gente, o que o Henrique trouxe pra gente é justamente isso. Nós temos que nos arriscar. Isso é muito legal mesmo. O filme ele passa essa provocação, esse pensamento. Mas, claro, a gente está falando do ano de 1928. E é isso que eu acho muito mais bacana, porque, gente, eles foram muito ousados no fundo, não, Henrique? Muito. Eles, os três, na época, sim, foram muito ousados. Eles desafiaram uma série de convenções, né? Porque De convenções, exatamente, isso mesmo. naquela época você
ter um divórcio já era uma coisa escandalosa, imagina você ter uma relação, um Um trisal. trisal, né? E o engraçado é que lá eles falam sobre alguns movimentos e eles falam sobre o amor livre. Ou seja, essa semana mesmo eu fiz um trabalho com um psicólogo e a gente conversou sobre isso. Porque muita gente acha que o poliamor é algo que é de agora, e na verdade não é. Poliamor, meu amor, 1928. E a gente fez um Nada é de trabalho, agora, né? não é Nada é de nada de agora. agora. O que acontece Agora é que agora agora que as tem os. pessoas estão podendo falar. Exatamente, a gente vê. Ontem mesmo eu fiz um ao vivo com um trisal, né? Um trisal, são duas meninas e mais um rapaz, e foi muito legal. Gente, para quem está me conhecendo hoje, todo o meu conteúdo fica gravado no IGTV, tá bom? É só você entrar lá que todo o conteúdo está lá gravado. Mas, Henrique, vamos lá, vamos falar agora de coisas que nós dois, como bons cinéfilos, gostamos. A Ah, diretora do filme é a Ângela. Pera aí, que eu esqueci o nome dela aqui agora. eu lembro do primeiro só também, Ângela. É a Ângela. Então, tá aqui, pronto. Já peguei Acho que é aqui. Robinson, não? Isso, muito bem. Você tem uma... Cara, até porque você tem que ter cabeção, né, Henrique? Você grava muita coisa, né, velho? Cabeça grande, realmente. Angela Robson. Cara, eu gostei da direção dela. O que você comenta da direção dela? O legal é que é uma diretora, né? É. Olha, eu esperava um pouco mais, sabe? Uhum. Porque eu acho que o filme tem um problema de ser uma história que passa pelo filtro de Hollywood. Então, ele não é necessariamente uma expressão da verdade, não é uma expressão factual, não é... A escolha dos atores, inclusive, ela passa por esse filtro de Hollywood. Eu esperava que uma diretora mulher não fosse se preocupar com esse tipo de coisa, sabe? Eu não achei que uma diretora mulher fosse se preocupar com esse tipo de detalhe, como se o meu ator ou a minha atriz vai ou não ser atraente, sabe? Para plateia. E quando você vai analisar calmamente quem eram aquelas pessoas, como elas se pareciam, você percebe que, na verdade, o filme tem uma necessidade de colocar o sexo como um atrativo para a plateia. E Uma, aí, isso, uma ideação, né? É uma isso me ideação irritou um completamente pouco. fora da realidade. Sim, isso me irritou um pouco, porque eu entendo que a indústria funciona assim. Eu entendo isso perfeitamente, né? Ela não deve ter tido escolha nesse sentido, porque os executivos das redes, dos estúdios, eles dizem tem que ser e tem que ser. Se você não quiser, se você quiser que o filme aconteça, tem que ser assim. Mas você acaba deixando de abordar um fator muito importante dentro dessa relação deles três. Porque nós não estamos falando de um Marston alto, sarado, lindo. Não estamos falando de uma Olive, que é uma menina com rosto angelical. A gente está falando de pessoas reais, não de astros de Hollywood. E o fato da gente ter perdido essa perspectiva de que é uma relação sexual e afetiva entre pessoas que fazem parte do nosso imaginário Cotidiano, comum, comum. isso teria sido muito rico para as pessoas, né? Porque é, a gente não tem cara de astro de Hollywood, a gente não vive como astro de Hollywood, né? Se eles tivessem escolhido atores, eu acho, mais próximos da nossa realidade, a sensação de que aquela história era real ia ser maior, ia ser mais efetiva. E eu acho que isso é uma questão de direção também. Ah, legal. E assim, você gostou da forma que ela conduziu, assim, por exemplo, a primeira cena de sexo deles. O que você achou daquela cena? Eu achei aquela cena muito bonita. Eu particularmente gostei muito dela. Não, é tudo de muito bom gosto, assim. As cenas sexuais são todas feitas com muito bom gosto, são todas cenas muito elegantes, né? Eu concordo que ela conduziu isso muito bem. Mas a partir do momento que a gente está lidando com três atores extremamente atraentes, é fácil também, né? É, É fácil transformar o sexo numa coisa esteticamente é, atraente para um público que quer realmente enxergar só aquele tipo de beleza padronizada e tal. É mais fácil você fazer isso com aquele tipo de ator.
Eu queria ver, sabe, um cara com cara de gerente de banco, sabe? Eu queria ver a mulher dele que tivesse cara de professorinha, sabe? Eu queria uma coisa assim, de verdade, não aquele filtro hollywoodiano lindo. Porque, na Inclusive, verdade, tem até, ó, eu vou ser até um pouco advogado do diabo aqui. Eu pode ser. acredito, inclusive, que o fato das cenas serem tão bonitas esteticamente depõe até um pouco contra, sabe? Porque eu acho que o Talvez não ponto tenha estético sido. não é muito bonito, né? Vamos combinar. Ah, Henrique, tem gente que faz bonito. Tem gente que faz bonito. Tem gente que cria um clima, cria uma coisa. Ah, tem gente. Tem gente que vai logo no vamos ver, mas tem gente que cria uma ambientação, uma O coisa. problema é que você cria ambientação, você começa com calma, mas chega uma hora que a coisa tem que, né? Às vezes sexo de Hollywood é aquela coisa assim, o lençol por cima, câmera lenta. Gente, não existe sexo de câmera lenta. Para, né? Ai, Henrique, muito bom, muito bom. Olha só, eu gostei muito da direção dela no ponto da questão de. Vamos falar das atuações. Eu gostei muito da atriz que faz a Elizabeth, que faz a esposa dele, que é a Rebecca Hall. Eu gostei Melhor. muito. Gente, primeiro que a personagem dela é muito forte, a personagem dela tem uma presença, tem umas falas. O que você fala das atuações? Vamos começar pela Rebecca, que Ela é é a a melhor. Elizabeth. Você Ela é a achou a melhor, melhor? sem dúvida. A personagem é mais complexa, né? Mas ela é construída respeitando essa complexidade, porque para uma mulher casada, né? Para uma mulher que era casada, ceder a esse tipo, porque para o homem sempre é mais fácil, porque faz parte do imaginário masculino essa coisa de duas mulheres. Para o homem sempre é mais fácil. E para o terceiro elemento que chega, também. Porque o terceiro elemento, quando vem, ele já vem ciente do que ele vai encontrar. Para a mulher que está casada, para a esposa ceder a presença de outra mulher dentro da relação, tem toda uma bagagem cultural que isso traz, né? E que você tem que abrir mão dela para conseguir aceitar aquela situação. Então, é uma personagem mais complexa e ambígua, né? Quando ela resolve que ela não vai mais aceitar aquilo, eu fiquei um pouquinho chocado. Acho que o filme pecou um pouco em me transmitir, em conduzir a trajetória da personagem para aquele momento onde ela diz: não, você tem que ir embora porque eu não quero mais isso, porque os vizinhos estão falando. Eu acho que não é o tipo de comportamento viável dentro daquela personagem. Talvez A, tivesse que ir Elisa, um caminho mais longo para chegar até ali. a Elizabeth, gente, ela tem uma força muito grande no filme. Tem uma força muito grande no filme mesmo, umas falas muito fortes e eu gostei muito dela. E da Olive? Correta. É a Bela, que eu não sei falar o sobrenome dela. Bela alguma coisa. Ela, correta, é uma atriz correta, assim. Ela não tinha muito o que fazer com o personagem, mas ela cumpriu bem o que o personagem oferecia para ela de opções, assim. Dos três, ela era mais plana, né? Então, não tinha muito. Você Mas acha que acho que ela, era tudo. você acha que a personagem não era tão expressiva? A personagem, não a Eu acho, atriz. sim, porque eu acho que era o lugar onde a personagem estava inserida. A maioria do filme, ela, ela é representada como a que ela funciona como a maneira que o roteiro tem de dizer pra gente que existe sentimento naquela relação, né? E Uhum. a maneira que o roteiro encontra de dizer pra gente que o interesse dela não é no cara só, É, na que verdade. acontece muito nesse tipo de relação, né? É. Então, durante muito tempo no filme, ela funciona como uma romântica incorrigível que a gente vê muitas vezes em muitos filmes o tempo inteiro. Então, ela não era construída em bases tão originais. Mas a atriz deu conta direitinho, eu acho. Eu gostei muito dela. Principalmente aquela cena quando ela veste todo o corpete, aquela coisa toda, aquela cena também ficou muito Sim, bonita. é bem legal. Que ela aparece como realmente, que ali ele se inspira literalmente sobre a Quando Mulher ela aparece Maravilha. com a Mulher Maravilha, é bem interessante, Bem realmente. interessante. E o Luke Evans, esse gatinho do Luke Evans, o que você fala da atuação dele? Mais do mesmo?
acho que dos três ele é, como eu posso dizer, previsível. Não chega a ser Previsível. errado, sabe? Mas previsível, eu acho. É muito engraçado, gente, que nos diálogos que a gente está falando, que eu vou citar aqui agora, que a Elizabeth junto com o professor tem, que eles começam a falar sobre a Olive, é muito engraçado uma fala que a Elizabeth fala para o professor, que é assim, eu sou a sua esposa, não sou a sua carcereira. Ô, Henrique, você viveria um poliamor, um trisal, alguma coisa desse tipo? Olha, eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre isso. Sério? É, Você quer compartilhar ou deixa para depois? não, eu posso falar. Eu ainda não presenciei, eu já te presenciei vários relacionamentos a três na vida. Diferente de você que conversou ontem com um trisal heterossexual, né? Eu presenciei muitas relações a três homossexuais. E nenhuma delas me passou uma impressão. Da afetividade. Não, sim, até sim da afetividade, mas eu acho que a necessidade de representar um tipo de relação que choque as pessoas ou que desperte a curiosidade das pessoas em algum estágio dessa interação acaba se sobrepondo ao resto, sabe? Hum, Eu não vi bons exemplos de relações a três que tivessem acontecido dentro de um âmbito natural. Tudo pareceu sempre uma vontade, uma necessidade de se expressar enquanto trisal, não de viver o trisal, sabe? Eu preciso eu ter tenho a um trisal impressão, para dizer às pessoas. eu tenho a impressão mercadológica de alguns trisais. Sim, sim, exatamente. A Ó, o Luiz palavra é aí. essa, Luiz. mercadológica. Eu, na verdade, não tive uma impressão boa das relações dos trisais gays que eu presenciei, assim. Eu já vi vários, assim, muito longos, assim, de muito tempo juntos, mas sempre me pareceu uma propaganda, Legal. sabe? O, Eu não estou dizendo, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não estou dizendo que não é possível viver uma relação a três de maneira tranquila, natural. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu não presenciei e que eu acho que, na maioria das vezes, essas relações nascem pelas razões erradas. Ou não pelas razões erradas, mas pelas razões menos emocionais, sabe? É entendi. uma impressão que eu tenho a partir disso. Mas eu já vivi uma relação aberta e eu acho que, enfim, mas eu vou me alongar Foi demais legal? sobre essa fala. Foi legal? Não. Ok. Roteiro. O que que você achou do roteiro? Eu, rapidinho, antes de você falar, o que que você achou do roteiro na dinâmica, nos diálogos, na maneira que o filme foi apresentado? O que que você achou? Deixa eu só falar rapidinho aqui que o Luiz, que é um amigo meu, tá dizendo: eu conheço um trisal super querido que estão juntos há 14 anos. E o terceiro veio há 10 anos já. Então, Luiz, eu ainda não tive essa oportunidade de conhecer um trisal, assim, bacana mesmo, que não fosse só, sabe, uma propaganda ambulante. Mas que bom. Luiz, obrigado pela sua contribuição, tá, meu querido? Um abraço de Brasília para você, Luiz. Vamos lá, Então, eu acho roteiro. que o roteiro, o roteiro, ele mantém a discussão do trisal enquanto parte principal do filme. Ué, mas não é um filme sobre um trisal, Henrique? Não. Não é um filme sobre um trisal. É um É filme verdade. sobre. É um filme sobre as inspirações que nasceram para chegar à Mulher Maravilha a partir das experiências pessoais daquelas pessoas. Então, assim, chega um momento onde essa questão da Mulher Maravilha fica muito em segundo plano, sabe? Fica muito lá esquecida.
a partir da metade do filme pro final, ela fica um pouco lá esquecida. E tudo se Ó, torna uma questão de... você tá recebendo um como pedido de aquele final vai casamento aí, ó. acabar. Hã? Tá recebendo um pedido de casamento aí, ó. Ah, é o perfil do Série Maníacos, é o patrão. Não deve ser ele, deve ser alguém que tá dentro do perfil do Série Maníacos. Tá zoando. Eu caso com você, Série Maníacos. Então eu acho que o roteiro tem uns probleminhas de superficialidade, sabe? Eu acho que a coisa do trisal tem um filtro muito hollywoodiano que impede um pouco as coisas de chegarem até o centro, né, dramático daquela questão. E eu acho que a questão da Mulher Maravilha também é muito abordada no início, depois ela vai ficando esquecida. Isso aí é uma falha de roteiro especificamente. Eu entendo que na cabeça da pessoa que escreveu o roteiro, ela pensou, eu introduzi um trisal aqui, eu vou ter que resolver esse trisal. E aí ela se dedica a isso lá da metade pro final, e aí eu acho que... Eu senti o roteiro muito acelerado. O filme tem 1h48. Se você tirar os créditos ali, o pós-crédito todo, deve ter 1h40, alguma coisa. Achei o filme muito rápido, muito acelerado em algumas falas. A própria edição, os conflitos de falas ali, porque ia para o passado, depois voltava para o presente na hora da reunião lá com a líder lá da Liga Nacional da Decência. A construção do filme assim, eu também não gostei muito. Eu mudaria o roteiro. Você mudaria o roteiro? Mudaria, total. Sim, Total. mudaria. Também mudaria. Olha, é o patrão mesmo, é o Michel falando. Michel, é você, eu caso com você, Michel. Pronto. Olha, gente, que lindo. Um pedido de casamento aqui, ó. Diálogo cinéfilo com pedido de casamento ao Ele tá aí me vivo. zoando, isso sim. Legal. Eu mudaria o roteiro. Eu tentaria, olha aí, ó, super pretencioso. Eu tentaria entrelaçar melhor a relação deles ao desenvolvimento da personagem, sabe? Ao desenvolvimento da Mulher Maravilha. Tentaria entrelaçar isso em todos os aspectos daquela relação, sabe? Exatamente. Desde quando começa, até quando ela se amadurece, até quando eles se casam, até quando eles têm filhos e até quando ela acaba. Tá? Eu acho que é importante manter isso entrelaçado o tempo inteiro. Senão você perde o seu aspecto principal, né? Perde o atrativo que você Uma história como essa, Henrique, não sei se eu vou estar exagerando, mas uma história como essa, com um grau de importância como tem essa história, eu só consigo ver uma solução. Cara, é uma minissérie fechada de 10 capítulos, 1 hora cada episódio, para poder trabalhar muito bem a trama. Tô errado? Sim, eu concordo. Eu acho, inclusive, que seria uma minissérie de muito sucesso. Com certeza. Eu acho que seria uma minissérie de muito sucesso, sabe? Porque tinha muita história para contar ali, eu acho. Assim. Tem muita coisa para contar, gente. E principalmente, assim, eu fiquei admirado quando eu perguntei para você e você falou, Jean, eu nunca vi esse filme. Eu falei, cara, se o Henrique não viu esse filme, ele passou muito desapercebido pelo... Esse filme não foi lançado no Brasil, nos cinemas, eu acho, porque senão eu teria ficado sabendo. Não, ele teve uma campanha aqui no Brasil. Eu naveguei nas redes, eu vi as campanhas de lançamento, mas ele passou assim, despercebido. Total. Sim. Totalmente despercebido. Eu sabia da existência dele, porque já tinha lido alguma coisa a respeito, mas eu nunca tinha visto. Então eu vi pra gente poder conversar sobre ele hoje. Legal. Vamos lá, vamos falar de uma cena muito erótica, que é a cena da punição na fraternidade. Eu intitulei a cena com esse nome, A Punição na Fraternidade. Vamos lá, rapidamente, gente. É uma cena na qual o professor, junto com a esposa, eles invadem, né? Eles invadem a fraternidade. Como vocês sabem, nos Estados Unidos tem essas casas de fraternidade, e lá eles têm rituais secretos que somente os membros da fraternidade participam e tal. E o professor, junto com a Elizabeth, eles vão presenciar uma cena dessa para fazer um estudo
junto com a Olive. E a Olive é uma membra, né? Ela faz parte dessa fraternidade. E dentro dessa fraternidade, nessa cena, elas estão todas vestidas de bebê, algumas com a camisola mais sensual, uma coisa assim. É um tom muito erótico essa cena. E acontece da Olive ter que punir uma das meninas. E ela pega uma palmatória mesmo, um pedaço de madeira em forma de palmatória e começa a bater na bunda da menina. E lá em cima da escada tá o professor junto com a Elizabeth, vendo aquela cena, e começa uma atmosfera sexual dessa cena. O professor começa a colocar a mão na vagina da Elizabeth, começa aquela coisa tensa, a direção começa a rodar a troca de olhar entre a Olive e a Elizabeth, aquela tensão, digamos, aquele tesão lésbico da cena começa a acontecer. Henrique, o que você desdobra mais essa cena? Eu achei a cena bem feita, muito bem feita. Eu acho que existe um público para ela, né? Que é o mesmo público que tornou 50 Tons de Cinza um fenômeno, né? Existe um público, existe um público que se atrai por esse tipo de cena. Henrique, eu tenho palavra de segurança, tá? Você tem? Eu não tenho, Vai lá, palavra. continua. Mas é isso, eu acho que eu não saberia julgar essa cena, porque eu não tenho essa intimidade com essas práticas. Mas Mas assim, achei deixa eu assim, fazer uma pergunta pessoal. Você ficou excitado com a cena? não. Não? Não, porque Ai, como eu te gente. falei, o sadomasoquismo não me excita. É, legal. Mas porque ali, na verdade, não tem só a questão do sado, né? Tem a questão do voyeurismo, entendeu? Das pessoas que Sim, ficam vendo. Então, o voyeurismo é outra pegada também dessa cena. Mas a cena, gente, eu particularmente gostei muito da cena, principalmente a questão do toque, do olhar. Mas quando porque na hora, o tesão, gente, a gente perde a cabeça na hora do tesão, né? Só que a Elizabeth, ela cai em si, ela tira a mão do professor e ela fala, não. Porque ela já começa a perceber ali uma questão de subversão, por assim dizer, né? Aquela coisa pervertida demais dentro daquela cena. Porque a cena realmente tem um tom muito erótico, porque envolve toda uma cena, digamos, crianças, né? As adolescentes fantasiadas de criança. O negócio é bem tenso. O é. Henrique, tem uma fala bem feminista da Elizabeth, que ela fala que ela não aceitou a casar diretamente com o Marcos na primeira vez que ele pediu, porque ela não queria viver à sombra dele. Você acredita que isso existe ainda hoje, no século XXI? Pessoas que não querem viver à sombra da outra pessoa, porque, sabe, aquela guerra de ego. Como que você vê isso pela ótica do filme? É, eu acho que quando a gente está lidando com pessoas que têm um ego muito grande, isso é bem natural, é bem comum. E as pessoas que têm um ego muito grande são justamente aquelas que têm mais a contribuir com você ou com a sociedade como um todo, né? Artistas e pessoas que têm um talento. Nessas pessoas, o ego pode ser um inimigo muito perigoso. Porque você acaba entrando numa competição com a pessoa com quem você tá, sabe? E se existe um desnível muito grande, um abismo cultural ou um desnível intelectual, esse ego pode acabar se tornando o opressor da relação. É difícil, é complicado mesmo. No caso deles, eu acho que foi mais fácil porque os dois, tanto ela, tanto a esposa quanto o Marston, os dois, eles eram complementares e eles estavam nivelados dentro do aspecto intelectual, do aspecto cultural, do aspecto sexual. Quer dizer, dificilmente eles teriam um problema
de sobreposição, porque os dois estavam dentro da mesma vibe, né? Então é bem mais fácil lidar com uma pessoa assim, muito mais fácil. É muito importante porque o Marston, pessoal, ele é o pai da teoria DISC. Quem nunca ouviu falar da teoria DISC, dá um Google aí, que eu não vou entrar muito nela aqui não. É da minha área de atuação, até porque eu sou formado em gestão de recursos humanos e eu trabalho com mentorias. Então, eu conheço um pouco da ferramenta e ali dentro do filme, ele passa justamente isso, porque são 4 áreas que você vai avaliando as pessoas, que é dominação, a influência, a submissão e a conformidade. E vamos trazer agora para o real. Quantos relacionamentos não vivem de submissão? Quantos relacionamentos não vivem de uma dominação? Ou seja, aquela pessoa que domina a relação e tem aquele submisso que, na verdade, gosta daquilo, entende? Eu, particularmente, eu vivi um período no meu casamento meio submisso, só que aí eu acordei para a vida e a gente toma a rédea da vida e acorda. Então, a provocação que eu quero fazer, trazendo essa discussão do filme, é que acorda para a sua relação, meu querido. Veja como que está o equilíbrio disso daí. Henrique, antes de eu falar disso, você é o quê? Você é um dominante, um influenciador, um submisso ou um conformista? Eu acho que disso depende, acho que muito disso depende de com quem você tá, Da outra sabe? pessoa. Acho que muito disso depende da outra pessoa. Porque eu acho que são mais felizes as relações onde as pessoas são adaptáveis, onde elas são flexíveis, né? Então, é, eu vou contar uma história. Eu tenho um amigo que me impressionou, eu não sabia disso. Eu conhecia ele já há muitos anos e uma vez ele veio me contar assim, ele é gay e tal, ele super chateado, eu vou ter que terminar com o meu namorado. Eu falei, ué, mas por que vocês estão tão bem? Aí ele, não, porque eu só sou ativo numa relação. Numa relação, se eu estiver sendo ativo, eu só sou ativo. Numa relação, se eu estiver sendo passivo, eu só sou passivo. Se Que horror, acontece de gente. trocar, se acontece de trocar, eu perco tesão na pessoa e tenho que terminar. Então, ele foi ativo anos com a namorada, e um dia ele foi passivo e terminou. Porque aí ele perdeu perdeu a atração pela pessoa. Olha que coisa louca, né? Então, Ó, assim, eu classifico isso como gay machista. a gente pode chegar nesse. A gente poderia chegar nesse tema. Eu não discordo, não. Mas quando você é mais flexível, você tá sempre. Você tem mais, né, possibilidades. Então, eu já fui submisso e eu já fui dominador. Então, mas isso depende muito de com quem você tá. É, É. legal. Eu particularmente passo pelos 4, mas eu me identifico muito como influenciador. Muito. Eu me identifico muito com isso. Então, a fala da Elizabeth, quando ela chega disso, a gente percebe de que a provocação que o filme passa pra gente é você não se esconder por detrás da sua relação. Que a relação ela tem que ser algo conjunto, tem que ser uma soma. E a gente sabe que tem muita gente que vive relacionamentos opressores. O nosso convite para esse diálogo que a gente está fazendo ao longo do mês, pessoal, é para trazer realmente um olhar para dentro de você do que você realmente está vivendo. Para que você talvez possa se libertar de algo que você não está gostando e que você está sendo obrigado a viver. Tá bom? Mas é um convite, né? Você que tem que olhar para dentro e ver como que tá a sua relação. E vai que tu gosta, né? Vai que você é da turma dos 50 tons de cinza e você não tem uma palavra de segurança, né? Você tem um dicionário de segurança. Enfim, olha só, a gente tem 11 minutos só. Como passa rápido, né, Nossa, passa Henrique? muito rápido. 11 minutos, velho. Eu não vou te convidar para fazer outro, abrir um outro ao vivo, não. Vamos fechar nessa 1 hora mesmo. Então, eu já vou pular para a perguntinha mais básica. Identidade secreta. A gente percebe que o professor Marston, ele tem um pseudônimo,
que é o Charles Manton, que, na verdade, o Manton tá dentro do sobrenome dele. Ele só pega o Charles e coloca ali, Charles Manton, que é o criador da Mulher Maravilha. E a gente percebe ali, porque na hora da reunião que ele está lá na Liga Nacional da Decência, gente, parece que eu estou vendo a Damares nesse negócio. Voltando para a realidade. Então, na discussão lá da Liga Nacional da Decência, a mulher sempre joga para ele, ela traz revistas e mostram cenas de sadomasoquismo, da violência, da dominação, dos tons eróticos de algumas cenas que estão nos quadrinhos. E o filme mostra isso, porque o filme vai mostrando cenas da relação dele na real com as mulheres, né, com a esposa e com a Olive, e depois mostra cenas da revista. Até onde a gente sabe, a gente crê que realmente seja ele transfere, né, da realidade para as histórias em quadrinhos. Henrique, você vê que hoje, em pleno século XXI, as pessoas vivem identidades secretas para poder viver a sua verdadeira afetividade e a sua verdadeira sexualidade? Henrique, você tem uma identidade secreta? Olha, eu acho que a gente vive identidades secretas a partir do momento que a gente se interessa por alguém. Não existe isso de eu sou eu Olha, que mesmo. fofo. Não existe isso de eu sou eu mesmo quando eu tô apaixonado. Não, ninguém é. A pessoa com quem você tá só vai realmente te conhecer depois de um certo tempo. Porque a gente se edita, né? A gente se edita para foto, a gente se edita para conhecer gente nova, a gente se edita para começar um relacionamento. A gente não quer que a pessoa que a gente goste veja a gente completamente. Então isso, de certa forma, é uma espécie de identidade secreta. E a gente assume essa identidade secreta na maioria dos casos. E existem as pessoas que assumem uma identidade secreta para viver, como eu posso dizer, incomuns, né? Tem as pessoas que fazem isso. Legal. Eu vou falar aqui no ao vivo. Eu tenho vontade de conhecer uma casa de clube de sexo. Eu nunca fui porque o meu esposo tem vergonha. Ele fala, nem sei como que eu vou entrar no lugar desse. Mas eu estou tentando pedir para ele nos 10 anos, que a gente vai fazer ano que vem 10 anos, ele me dá um pass free para eu poder ir conhecer. Porque eu tenho vontade de conhecer. Eu já assisti algumas reportagens. É curiosidade mesmo. Você tem vontade de ir, Henrique? Eu também não conheço, eu também nunca fui nenhuma, mas eu sou super a favor das identidades secretas, sabe? Eu acho que se as pessoas tiverem a postura de criar uma identidade secreta para ir viver seus desejos, elas vão sofrer menos do que aquelas que não têm coragem nem de criar uma identidade secreta e ficam reprimindo aquelas vontades, e aquilo vai comendo elas por dentro e elas se tornam pessoas, inclusive, desagradáveis de se estar perto. Então, se você acha que não é possível pelo ambiente que você está inserido, ou sei lá, pelo seu trabalho, ou pelo qualquer razão, se você acha que precisa de uma identidade secreta para viver esse desejo, cria sua identidade secreta, vai viver seus desejos. Eu acho que é mais importante vivê-los, seja de que forma for, sabe? É muito engraçado que a gente está falando, porque eu vou tocar novamente na nossa provocação para essa série, tá bom? Eu recebi, sabe, Henrique, no início que eu estava divulgando, você até comentou, nossa, Jean, tuas fotos são sensuais demais agora, que não sei o quê. É tudo provocação que eu tenho feito, gente. Mas o engraçado é a quantidade de mensagem que eu recebi, tanto de homens como de mulher, reclamando do relacionamento. Eu recebi uma mensagem de uma amiga falando assim, Jean, eu tô cansado do meu papai e mamãe com meu marido. O que eu faço? Eu falei, amor, chama para uma DR, chama para um diálogo e fala, olha, eu quero apimentar, fala isso. Pessoal, eu não posso ocupar muito tempo, porque só tenho 6 minutos com o Henrique, tá bom? Mas aquelas pessoas que têm curiosidade para entender um pouco mais desse assunto da afetividade e sexualidade, passa aí pelo IGTV que vocês vão ter muito conteúdo massa. Henrique, nós temos 5 minutos só. Eu nem vou conseguir fazer outra pergunta.
Vai lá. Para quem não conhece, o abacaxi e o Oscar. O abacaxi o Henrique vai dar para algo negativo do filme. Direção, personagem, ou então alguém da vida real que representa a questão do filme, tá bom? E o Oscar é algo positivo. Henrique, vamos lá. Primeiro, para quem se dá o abacaxi? Eu dou abacaxi para esse filtro hollywoodiano do filme, que acabou colocando 3 atores extremamente atraentes para viverem esse trisal, numa tentativa de chamar atenção pela questão erótica, né? Muito mais do que pela questão conceitual, assim. Eu acho que esse é um ponto negativo do filme. Legal. Mais algum abacaxi ou só esse? Só esse. Então tá bom. Vai lá. Eu vou dar o meu abacaxi então agora. O meu abacaxi vai para toda a comunidade hipócrita do mundo, tá? Em todos os núcleos da sociedade, em todos os nichos da sociedade, em todas as classes sociais. Para vocês hipócritas, uma plantação de abacaxi e de preferência que dê muita afta na boca de vocês. E que vocês não consigam beijar na boca e nem fazer sexo oral, tá bom? Muito abacaxi para os hipócritas, tá? Beijo. E eu sei que tem uns que estão aí assistindo. Oscar. Para quem é o Oscar? Para quem se dá o Oscar, Henrique? Eu dou um Oscar para essas pessoas, né, que em 1928 tiveram coragem de desafiar tudo e serem as pioneiras de um tipo de relação que é totalmente legítima, no caso deles principalmente, porque eu também pesquisei sobre a história deles e as mulheres permaneceram juntas até o fim da vida. Isso, 38 anos. 38 anos. E foi uma relação muito legítima, uma relação muito forte, muito bonita entre eles. E que abriu um diálogo para liberação, né, desse pensamento opressor, enfim. Legal. Eu vou dar o meu Oscar principalmente para toda... Aí, ao contrário, eu vou dar meu Oscar para toda pessoa que teve a coragem de viver a sua verdade sobre a sua afetividade e sexualidade. Como eu disse ontem no vídeo do pessoal do Trisal, vamos lá. Você que esteja assistindo aqui agora, ou você que vai estar assistindo gravado, se você não tem uma tendência a ser monogâmico, você não é anormal, meu querido, minha querida. Se você tem um tesão, se você tem um termo que eu aprendi agora nesse estudo, que é o compersão, é você ter prazer em ver o seu amado, sua amada, sendo desejado por uma pessoa, sendo acariciado por outra pessoa, você não é anormal, você é a pessoa mais normal da face da Terra. E você que está reconhecendo tudo isso em você, aqui fica a dica. Você quer entender um pouco mais? Faz uma terapia sexual mesmo. Sabia que pessoas solteiras fazem terapia sexual? Hashtag fica a dica, para você se conhecer um pouco mais e se respeitar. Esse é o nosso convite, tá bom? O Oscar é para você. Henrique, sua despedida e a sua última fala. Obrigado pelo convite, foi muito bacana. Talvez eu tivesse demorado mais para ver o filme, se não fosse pelo convite, então foi bem bacana ter visto agora. Obrigado pela conversa, foi ótima. Galera, beijos, muito obrigado. Continuem me prestigiando lá no Série Maníacos e no Omelete. Estou sempre fazendo críticas sobre um monte de coisas que estão acontecendo aí na televisão, tá? Um beijo. Eu preciso ler mais você, Henrique. Na verdade, eu nunca li você. Precisa comprar meu livro, tá? Pois é, eu também. Ó, Henrique, gratidão a você. Pessoal que está aí, gratidão, vocês ficaram até aqui agora. As pessoas que estão aí, que são cinéfilas e gostam de um bate-papo de filme, passa no meu IGTV, tem muita coisa legal chamado Diálogos Cinéfilo. É só sobre filme. Apareceu A Tarja Maldita, já está terminando. Aparece uma tarja, Henrique, mostrando segundos que está terminando. Henrique, eu posso ligar no seu WhatsApp 1 minuto para poder falar contigo? Pode sim. Então tá, finalizou aqui, eu te ligo. Gente, um beijo, obrigado, boa noite. Foi lindo. Tchau. Aí vai aparecer, mostrar o abacaxi até dar os segundos. Vai aparecer o Oscar. Tchau, gente, foi lindo.